Bendita a fé dos nossos pais, inspira nossos ideais. Profecias cumpridas, de Ellen White. Nesse vídeo, veremos algumas das profecias de Ellen White que já se cumpriram, outras que estão se cumprindo atualmente, e outras que irão se cumprir brevemente. Ellen White escreveu extensivamente sobre grandes eventos que ocorrerão em um breve futuro e como eles se desdobrariam. Ela também escreveu sobre questões de saúde e fez previsões surpreendentes neste campo. A maioria de suas palavras proféticas já estão sendo cumpridas no presente. Deus diz: se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Deuteronômio 18, verso 22. Quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Jeremias 28, verso 9. Em outras palavras, se o que o profeta fala não acontece, então ele será exposto como um falso profeta. Mas se o que ele falar se cumprir, o profeta será conhecido como aquele que o Senhor enviou. Vamos dar uma olhada em algumas das previsões de Ellen White, para ver se na verdade, elas se cumpriram da maneira exata em que ela profetizou. Previsão da Primeira, Segunda e Terceira Guerra Mundial. Ela descreveu de maneira impressionante os detalhes dessas três guerras. No dia 27 de agosto de 1861, ela profetizou o seguinte sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Foram-me mostrados os habitantes da terra na maior confusão. Guerra, derramamento de sangue, privações, necessidades, fomes e pestilências estavam por toda parte. Minha atenção foi então desviada da cena. Parecia haver um pequeno tempo de paz. Mais uma vez, os habitantes da terra me foram apresentados, e novamente tudo se achava na maior confusão. Lutas, guerras e derramamento de sangue, juntamente com fome e peste, imperavam por toda parte. Outras nações se achavam empenhadas nesta luta e confusão. A guerra ocasionou a fome, a miséria e o derramamento de sangue deram lugar à pestilência. E então o coração dos homens desmaiou de terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Lucas 21, 26. Um momento de suspensão foi-nos graciosamente concedido por Deus. Vamos detalhar essa profecia e ver que ela se cumpriu nos mínimos detalhes. A primeira parte da profecia diz: foram-me mostrados os habitantes da terra na maior confusão. Guerra, derramamento de sangue, privações, necessidades, fomes e pestilências estavam por toda parte. Isso aconteceu na Primeira Guerra, de 1914 a 1918. Depois ela diz que haveria um pequeno tempo de paz. Minha atenção foi então desviada da cena. Parecia haver um pequeno tempo de paz. E realmente aconteceu um pequeno tempo de paz, de 1918 a 1939. Depois ela diz que a guerra aconteceria novamente. Mais uma vez, os habitantes da terra me foram apresentados, e novamente tudo se achava na maior confusão. Lutas, guerras e derramamento de sangue, juntamente com fome e peste, imperavam por toda parte. Outras nações se achavam empenhadas nesta luta e confusão. A guerra ocasionou a fome. A miséria e o derramamento de sangue deram lugar à pestilência. E então o coração dos homens desmaiou de terror, pelas expectativas das coisas que sobrevirão ao mundo.
Isso aconteceu na Segunda Guerra, de 1939 a 1945. Depois da Segunda Guerra, haveria um momento de suspensão. Um momento de suspensão foi-nos graciosamente concedido por Deus. De 1945 até nossos dias, está acontecendo esse momento de suspensão. Mas ela nos diz que em breve acontecerá a Terceira Guerra Mundial, quando fechar a porta da graça. Mas embora as nações estejam passando em revista suas forças para a guerra e derramamento de sangue, está ainda em vigor a ordem dada aos anjos de segurarem os ventos. Os anjos estão agora retendo os ventos da contenda, até que o mundo seja advertido de sua vindoura condenação. Uma tempestade, porém, está prestes a irromper sobre a terra. E quando Deus ordenar a seus anjos que soltem os ventos, haverá tal cena de conflito que a pena não pode descrever. Testemunhos Seletos, volume 2, página 369. E sobre essa Terceira Guerra Mundial, ela diz mais detalhes de como será. Só nos resta, por assim dizer, um pequeno instante. Mas, conquanto nação se esteja levantando contra nação e reino contra reino, não se desencadeou ainda um conflito geral. Os quatro ventos sobre os quatro cantos da terra ainda estão sendo retidos, até que os servos de Deus estejam assinalados na testa. Então as potências do mundo hão de mobilizar suas forças para a última grande batalha. Testemunhos Seletos, volume 2, página 369. Esta visão foi dada a Ellen White, cerca de 53 anos antes da Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914. Como sabemos, o mundo inteiro se envolveu na Primeira e Segunda Guerra Mundial, com um pequeno tempo de paz no meio, e a perda de vidas e a fome, através dessas guerras, foram imensas, com cerca de 70 milhões de mortos. Essa visão foi cumprida à risca, como podemos testemunhar hoje. Outra previsão extraordinária que ela teve foi em 24 de novembro de 1904, e em agosto de 1906, onde ela teve uma visão das bombas jogadas por aviões. Na última sexta-feira pela manhã, pouco antes de acordar, uma cena muito impressionante me foi apresentada. Das janelas eu podia avistar um terrível incêndio. Grandes bolas de fogo caíam sobre as casas e dessas bolas voavam flechas incandescentes em todas as direções. Era impossível apagar os fogos que se acendiam, e muitos lugares estavam sendo destruídos. O terror do povo era indescritível. Depois de algum tempo, acordei e vi que estava em casa. Evangelismo, página 29. 6 anos depois, cumpriu-se a profecia. Em janeiro de 1910, os homens começaram a fazer testes das primeiras bombas jogadas por aviões, e desde a Primeira Guerra Mundial, e em nossos dias, essas bombas são jogadas nas casas. Ellen White também falou de uma arma que seria usada na guerra, e que ainda não havia sido inventada em seus dias, mas seria usada mais tarde, na Segunda Guerra Mundial. Ela teve uma visão da bomba atômica em 1904, 41 anos antes de acontecer. Vi uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas lindas habitações, destruindo-as imediatamente. Testemunhos Seletos, volume 3, página 296. Agora veja o cumprimento dessa profecia, 41 anos depois. Em 1945, a bomba atômica foi usada em Hiroshima e Nagasaki. Foi uma imensa bola de fogo que destruiu as casas imediatamente, exatamente como ela descreveu.
ela também profetizou que o preconceito entre negros e brancos iriam cair. Paredes de separação foram construídas entre os brancos e os negros, mas esses muros de preconceitos cairão de si mesmos, assim como os muros de Jericó, quando os cristãos obedecerem à palavra de Deus, que lhes impõe amor supremo ao Criador e amor imparcial aos seus vizinhos. Deixe que cada igreja, cujos membros afirmam acreditar na verdade para esse tempo, olhe essa raça negligenciada e oprimida, que como resultado da escravidão foram privados do privilégio de pensar e agir por si mesmos. Review and Herald, 17 de dezembro de 1895. O cumprimento da profecia. Quando isso foi escrito em 1895, negros e brancos não se davam muito bem, especialmente aqueles em escravidão. Pouco tempo depois, 1963, quando Martin Luther King lutou pelos direitos dos negros nos Estados Unidos, vimos isso cumprido. Hoje, em nossos dias, vemos cada vez mais cair o preconceito entre negros e brancos. Isso está acontecendo não só nas igrejas, mas também nas escolas, empresas, esportes, parques infantis, bairros e até casamentos. Estão odiando o preconceito, o que era totalmente diferente nos dias de Ellen White. Veja o antes e o depois. A visão de um grande terremoto em São Francisco, Califórnia. Em 1º de setembro de 1902, ela avisa que as cidades de São Francisco e Oakland seriam visitadas com julgamentos de Deus. São Francisco e Oakland estão se tornando como Sodoma e Gomorra, e o Senhor irá puni-las. Não vai longe o tempo em que elas sofrerão os seus juízos. O Senhor as visitará em ira. Eventos Finais, página 114 e manuscrito 114. Em 16 de abril de 1906, ela teve uma visão bem detalhada sobre esse terremoto em São Francisco. Veja como ela descreveu essa destruição. No dia 16 de abril de 1906, 2 dias antes do terremoto. Estando eu em Loma Linda, Califórnia, em 16 de abril de 1906, uma cena assombrosíssima me foi revelada. Numa visão noturna, estava eu numa elevação de onde via as casas sacudidas como o vento sacode o junco. Os edifícios, grandes e pequenos, eram derrubados. Os sítios de recreio, teatros, hotéis e mansões suntuosas eram sacudidos e arrasados. Muitas vidas eram destruídas e os lamentos dos feridos e aterrorizados enchiam o espaço. Não posso descrever as cenas terríveis que me foram apresentadas. Dir-se-ia que a paciência divina se tivesse esgotado e houvesse chegado o dia do juízo. Evangelismo, página 28. Veja os jornais confirmando o cumprimento dessa profecia. Jornal O Estadão. Há 100 anos, terremoto arrasava a cidade de São Francisco. O terremoto e os posteriores incêndios, que destruíram São Francisco, em 18 de abril de 1906, mataram mais de 3.000 pessoas e reduziram a pó a cidade que despontava como a Paris da América. Uma catástrofe que deixou cerca de 250.000 desabrigados. A cidade de Oakland também foi atingida. Vejam o que diz um jornal americano. Na era do século, Oakland era a terceira maior cidade da Califórnia, com uma população de 67.000 habitantes. Quando o terremoto de 1906 atingiu Oakland, ela sofreu danos consideráveis, mas evitou os incêndios devastadores que paralisaram São Francisco. Os residentes de Oakland responderam rapidamente ao desastre e receberam quase 200.000 franciscanos que se refugiaram. Saiba que Ellen White não disse